Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Cá estamos para o nosso último, digamos assim, a última etapa da aula 2, né, referente à classificação dos medicamentos, né, referente à disciplina de farmacologia, e o meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, certo? Então, como na aula passada eu falei para vocês que a gente ia dar continuidade a partir dos medicamentos psiquiátricos. Pois bem, os medicamentos psiquiátricos, eles merecem destaque nesse item, porque no caso são o haloperidol, o clorpromazina, o levomepromazina, imiprarina, imiptrilina, sertralina e fluoxetina. E temos também aqui o olazapina, risperidona, quetiapina, ziprasidona, clozapina e o carbonato de lítio. Temos também o carbazepina, o ácido valproico, o benzodiazepínicos, que é o diazepam, midazolam, lorazepam e o clonazepam. E também, né, o último que é a tramilcipromina. No caso, todos esses medicamentos, né, eles pertencem ao grupo, né, de medicamentos psiquiátricos. Então, o medicamento primeiro aqui que a gente vai começar, né, é o haloperidol, que ele é classificado como antipsicótico e ele sendo indicado nos casos de agitação grave, delírios, alucinações, distúrbios psicossomáticos, transtornos obsessivos compulsivos, grave, né, em estado grave, impulsividade e mania psicopática, né? A sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos, né, ou gotas, ou também intramuscular. Então, os pacientes sem uso de haloperidol, eles podem apresentar como efeitos colaterais distonia, síndrome extrapiramidal, hipotensão ortostática, discesia tardia, acatisia, convulsões, ruxo cutâneo, náusea, visão turva, vômitos, cialorreia, aumento do apetite, aumento do peso corpóreo e constipação também e disfagia. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao haloperidol é atentar para a forma de apresentação e dosagem, a via de administração prescrita pelo médico, atentar para a interação medicamentosa com álcool, anestésicos, barbitúricos e metildopa, pois tais medicamentos eles são potentes, né? E no caso o efeito dele ele vai contra o haloperidol. Então, atentar também para a interação medicamentosa com anticonvulsivantes, pois o medicamento haloperidol ele reduz o limiar convulsígeno. Atentar também para a interação medicamentosa com guanetitina, pois o haloperidol ele apresenta efeito antagonista e também ao antihipertensivo. Atentar para a interação medicamentosa com antiácidos e antidiarreicos, né, por inibir a absorção oral, no caso. Atentar também para a interação medicamentosa com epinefrina, pois também há um grande risco, né, de hipotensão. Orientar o paciente sempre, né, sobre o risco, né, de queda devido à hipotensão, né, ortostática e também as convulsões e visão turva. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais principalmente. O próximo medicamento, pessoal, é o clorpromazina, clorpromazina,
que é classificado como antipsicótico e sendo indicado nos casos de agitação grave, delírios, alucinações, distúrbios psicossomáticos, transtornos obsessivo-compulsivos graves, impulsividade e mania psicótica. Sua administração ela pode ser por via oral, comprimido e gotas, ou intramuscular. Os pacientes em uso de clopromazina, eles podem apresentar como efeitos colaterais distonia, síndrome extrapiramidal, hipotensão ortostática, discenisia tardia, acatisia, convulsões Rush, cutâneo, náusea, visão turva, vômito, aumento do apetite, aumento do peso corpóreo e constipação e disfagia também. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao mazina, atentar para a forma de apresentação e a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento próximo é o levomepromazina, que é classificado como antipsicótico, sendo indicado nos casos de agitação grave, delírios, alucinações, distúrbios psicossomáticos, transtornos obsessivo-compulsivos graves, impulsividade e mania psicótica. Sua administração ela pode ser por via oral, comprimido e gotas, ou intramuscular. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao levomepromazina é atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento é imiprarina e imipitrilina, são classificados como antipsicóticos, sendo indicados nos casos de depressão maior, distamia, transtornos ansiosos e dor crônica. Sua administração é por via oral. Os pacientes em uso desses medicamentos podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas diminuição da secreção salivar, constipação intestinal, aumento do tônus do esfíncter vesical, causando dificuldade para urinar, glaucoma, alterações no sistema de condução cardíaca, hipotensão postural, diminuição do limiar convulsígeno e estados de delírio, hiperpirexia, náusea, vômito, diarreia e ansiedade e insônia. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto às imiprarina e imipitrilina é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para a interação medicamentosa com álcool, pois esses medicamentos potencializam o efeito depressor e sistema nervoso central. Atentar também para a interação medicamentosa com, no caso, anticonvulsivantes, pois os medicamentos imiprarina e imipitrilina, eles podem diminuir os efeitos da medicação antidepressiva, baixar o limiar convulsígeno e também acentuar a depressão do sistema nervoso central. E também atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O próximo medicamento é a sertralina e a fluoxetina, que são classificados como antipsicóticos, sendo indicados nos casos de depressão, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, bulimia também nervosa e outros transtornos alimentares. A sua administração é por via oral. Os pacientes em uso desse medicamento podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas náuseas, diarreia, indisposição,
digestiva, tremor, tontura, vertigem, insônia ou sonolência, sudorese, boca seca, perda de apetite, perda de peso e disfunção sexual também, principalmente nos homens. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à sertralina e a fluoxetina, né? Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para interação medicamentosa como o clozapina, pois pode ocorrer elevação de sua concentração, acentuando o risco de convulsões. Orientar o paciente a não dirigir e não operar em máquinas devido ao aumento da sonolência. Orientar o paciente sobre risco de queda devido à tontura e à vertigem e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O próximo medicamento é o olanzapina, que é classificado como antipsicótico, sendo indicado nos casos de esquizofrenia, transtornos esquizoafetivos, delírios, alucinações, hostilidade, agressividade, afeto diminuído, isolamento social, pobreza de linguagem, agitação e mania bipolar. A sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos ou intramuscular. Os pacientes em uso de olanzapina, eles podem apresentar como efeitos colaterais a reação adversas, que é aumento do peso, a sedação, a catisia, disfunção sexual, constipação, boca seca, tontura, tremores, síndrome neuroléptica maligna, hipotensão ortostática e efeitos extrapiramidais. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à olanzapina é atentar para formas de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico, atentar para interação medicamentosa com álcool, pois esse medicamento ele aumenta os riscos convulsivantes, né, das convulsões. Atentar para a interação medicamentosa com os medicamentos classificados como benzodiazepínicos, pois potencializam a sonolência e a hipotensão postural também e a depressão respiratória. Orientar o paciente para não dirigir e não operar máquinas devido ao risco de sonolência. Orientar o paciente sobre o risco de queda devido à hipotensão ortostática e tontura. E atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O próximo medicamento é o risperidona, que é classificado como antipsicótico, sendo indicado no tratamento de esquizofrenia, transtornos esquizoafetivos, delírios, alucinações, hostilidade, agressividade, afeto diminuído, isolamento social, pobreza de linguagem, agitação de mania bipolar, enfim. A sua administração ela é por via oral, comprimidos e solução oral. Os pacientes em uso de risperidona, eles podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas, acatisia, agitação, ansiedade, aumento do apetite, cefaleia, disfunção sexual, hipotensão, postural, sedação, parkinsonismo, taquicardia e tremores. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à risperidona. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração, né? Atentar para a interação medicamentosa com álcool, pois pode aumentar o risco de convulsões, sedação e alterações cardíacas. Atentar para a interação medicamentosa com carbazepina, barbitúricos, omeprazol e glicocorticoides. Eles reduzem os níveis sérios, né, séricos da risperidona. Então, orientar também o paciente sobre o risco de queda devido à hipotensão postural e atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais.
Pronto, o próximo medicamento é a quetiapina, que é classificado como antipsicótico, sendo indicado no tratamento de esquizofrenia, transtornos esquizoafetivos, delírios, alucinações, hostilidade, agressividade, afeto diminuído, isolamento social, pobreza de linguagem, agitação e mania bipolar. Sua administração é por via oral, comprimidos. Os pacientes em uso de quetiapina, eles podem apresentar como efeitos colaterais a reações diversas: aumento de peso, boca seca, constipação, hipotensão, sonolência e também tontura. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à quetiapina, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para a interação medicamentosa com álcool, pois esses medicamentos eles aumentam a sedação, atentar para a interação medicamentosa com antihipertensivos, eles potencializam o efeito quetiapina, atentar para interação medicamentosa com haloperidol e risperidona, pois perdem o efeito e usados com a quetiapina. Atentar para a interação medicamentosa com barbitúricos e também carbamazepina, pois a redução de nível sérico da quetiapina, e atentar para internações medicamentosas, como no caso cetoconazol, pois esses eles aumentam os níveis séricos da quetiapina. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais também. Bom, o próximo medicamento é o ziprasidona, que é classificado como antipsicótico, sendo indicado no tratamento de esquizofrenia, transtornos esquizoafetivos, agitação psicótica, mania bipolar e nas recidivas. Então, a sua administração é por via oral. O paciente em uso de ziprasidona, eles podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas o síndrome extrapiramidal, tontura, náuseas, cefaleia, coriza e hipotensão postural. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à ziprasidona é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. E o próximo medicamento, né, é o clozapina, que é classificado como antipsicótico, sendo indicado nos tratamentos em que não há resposta com antipsicóticos tradicionais, em virtude de os pacientes não tolerarem os efeitos colaterais, e a sua administração é por via oral. Os pacientes em uso de clozapina, eles podem apresentar como efeitos colaterais as reações adversas, que é a granulocitose, convulsões, sedação, cialorreia, aumento de peso corpóreo, hipotensão ortostática, náusea e enurese, obstipação, taquicardia e visão turva. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem, né, quanto à clozapina, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via, atentar para a internação medicamentosa com carbazepina, pois esta provoca diminuição dos níveis sérios de clozapina, aumentando o risco de granulocitose, e o paciente ele deve ser submetido ao controle hemograma mensalmente, né, no caso, a atentar também para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento é o carbonato de lítio e ele é classificado como estabilizador de humor, sendo indicado no controle de episódios de mania, e sua administração é por via oral.
Então, os pacientes em uso de carbonato de lítio, eles podem apresentar como colaterais em reações adversas, náuseas, boca seca, diarreia do abdominal, estomatite, tremor fino nas mãos, poliúria, aumento da sede, fala pastosa, confusão, tontura, vertigem e edema. Então, a toxicidade do, do lítio, ele pode apresentar com níveis sérios, muito próximos ao nível terapêutico. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao carbonato de lítio é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para a interação medicamentosa, como aminofilina, cafeína e bicarbonato de sódio, pois tais substâncias diminuem a excreção urinária. Atentar para a interação medicamentosa com diuréticos, pois pode haver toxicidade devido à capacidade do carbonato de lítio de não retardar a execução renal e aumentar o seu nível sério. Atentar também para a interação medicamentosa, como também o haloperidol, pois há um risco de neurotoxicidade e lesão cerebral irreversível. Atentar para a interação medicamentosa com metildopa e tetraciclina, pois há riscos de toxicidade devido à diminuição da execução renal do carbonato de lítio. Atentar também para a interação medicamentosa com a norepinefrina, pois pode provocar queda de pressão alta, e atentar para a interação medicamentosa com relaxantes musculares, pois eles podem potencializar ou prolongar os efeitos do medicamento, e atentar para dietas pobres em cloreto de sódio, pois o uso do ilítio ele diminui a capacidade de reabsorção do sódio pelos túbulos renais. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os medicamentos, carbamazepina, ele é classificado como anticonvulsivante e estabilizador de humor. Ele é indicado como alternativa ao tratamento como o lítio, e seus efeitos colaterais já foram descritos no item, que é um medicamento anticonvulsivantes, lá. Então, o medicamento ácido valproico é classificado em anticonvulsivantes e estabilizador de humor, e é indicado no controle de episódios de mania. Seus efeitos colaterais já foram descritos no item medicamentos anticonvulsivantes. Os medicamentos diazepam, midazolam, lorazepam e clonazepam são classificados como benzodiazepínicos. São indicados no tratamento de ansiedade, abstinência alcoólica, espasmos musculares, sedação em pré-anestesia e crise convulsiva. A sua administração ela pode ser por via oral, intramuscular ou endovenosa. Os pacientes em uso de medicamento podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas confusão, cefaleia, ansiedade, tremores, excitação, fadiga, depressão, insônia, alucinações, náuseas, vômitos, constipação ou diarreia, anorexia, dermatites, hipotensão ortostática, taquicardia, visão turva e midríase. Cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao midazolam e ao lorazepam e ao clonazepam. Então, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico,
atentar para interação medicamentosa com carbamazepina, né? Pois ela pode diminuir a média vida dos benzodiazepínicos. Atentar para interação medicamentosa com cimetidina, pois pode haver inibição no metabolismo hepático, e atentar para interação medicamentosa com depressores do sistema nervoso central, álcool, analgésicos e anestésicos, pelo fato de que eles poderão potencializar a ação dos benzodiazepínicos. Atentar para a interação medicamentosa com tricíclicos, pois estes podem aumentar os efeitos dos benzodiazepínicos. Atentar para a interação medicamentosa com a isoniazida, ela pode inibir a eliminação do diazepam e, consequentemente, elevar os seus níveis plasmáticos. Atentar para a interação medicamentosa, como a fenitoína, pois pode ocorrer diminuição do metabolismo, elevando os níveis de fenitoína no plasma. Atentar para a interação medicamentosa com levodopa, pois ele diminui o efeito de benzodiazepínicos. Orientar pacientes sobre o risco de queda decorrente da hipotensão e visão turva, e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O próximo medicamento é o tramilcipromina, que é classificado como antidepressivo, sendo indicado nos casos de depressão maior, quando não há resposta dos outros medicamentos, a depressão atípica, transtorno de pânico, agorafobia e fobia social. A sua administração é por via oral. Os pacientes em uso de tramilcipromina podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas a hipotensão ortostática, fadiga, agitação, aumento de apetite, bradicardia, cólica abdominal, diminuição de libido, fraqueza, aumento de peso, sedação, tontura, vertigem, encurtamento dos períodos de sono e alteração dos níveis séricos de glicose. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à tramicipromina, que é atentar para a forma de apresentação, dosagem e via de administração prescrita pelo médico, atentar para a interação com nutrientes que contenham aminas vasoativas, queijo, fígado, embutidos, enlatados, peixes, molho de soja, cerveja, vinho, chocolate, café, vodka, berinjela, espinafre, tomate e entre outros, pois pode haver agitação e encurtamento do sono. Atentar para a interação medicamentosa com descongestionantes nasais, anfetaminas, efedrina, fenilpropaноlamina, fenilefrina, metaraminol, metifinato, anestésicos e vasoconstritores, levodopa e antidepressivos, devido ao fato de poderem causar crises depressivas. Orientar o paciente para risco de queda decorrente de tontura, vertigem e hipotensão. Atentar para os sinais de intoxicação, cefaleia, tonturas, dor precordial, confusão, agitação, convulsões, hipertermia, hipertensão, euforia, dores musculares e parestesias. Os medicamentos agora são os
adrenérgicos, que são os medicamentos a ser destacado, né? Temos o prometazina, indicado no tratamento de parkinsonismo, induzido por drogas psicotrópicas e no alívio de sintomas extrapiramidais, que são os acatisia, reações distônicas e salivação excessiva. Sua administração pode ser por via oral ou intramuscular. Os pacientes em uso de prometazina podem apresentar como efeitos colaterais e reações adversas sonolência, cefaleia, boca seca, visão turva, disúria, retenção urinária, taquicardia, arritmias, confusão mental, depressão, alucinações, convulsões, hipotensão ortostática, leucopenia, náusea e vômito. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao prometazina atentar para formas de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para a interação medicamentosa com álcool e depressores do sistema nervoso central, pois tais substâncias aumentam o efeito dos sedativos. Atentar também para a interação medicamentosa com o antiácidos, pois podem reduzir efeitos das drogas antiparkinsonianas. Atentar para a interação medicamentosa com antidepressivos tricíclicos, pois podem potencializar o efeito das drogas antiparkinsonianas. Atentar para a interação medicamentosa como antihistamínicos, devido ao fato de poderem potencializar o efeito da prometazina. As orientações, ao paciente sobre os riscos de queda decorrente de hipotensão ortástica e visão turva, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, conhecendo detalhadamente os medicamentos mais utilizados nos hospitais. O profissional de enfermagem ele passa a ter condições de prestar assistência melhor e direcionada também e individualizada a cada paciente. E o conhecimento dos efeitos colaterais, das reações adversas e dos cuidados de enfermagem específicos colaboram também para essas individualizações da assistência de enfermagem. Então, os medicamentos descritos nesse capítulo, eles estão apresentados sobre a forma de princípio ativo, permitindo ao profissional o conhecimento dessas particularidades e não há interesse em restringir-se ao nome comercial de alguma indústria farmacêutica específica. Então, vale lembrar também que a utilização do princípio ativo é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Farmácia, e em muitas instituições de saúde, os médicos já são prescritos por seus princípios ativos e não mais pelo nome comercial. Portanto, é fundamental o conhecimento dessas substâncias por parte de todos os profissionais da área de saúde, principalmente pelos profissionais de enfermagem. Então, gente, muito obrigado, tá? Aqui a gente acaba a aula 2, referente à farmacologia, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus.